Olá, seja bem-vindo ao meu canal Física e Aplicações. E na aula de hoje eu irei obter a equação horária para o movimento retilíneo uniformemente variado. E eu vou fazer isso partindo da definição de aceleração para esse movimento, de velocidade inicial, de posição inicial. Bem, para isso eu vou utilizar também integração e é importante então você conhecer algumas integrais. Vale ressaltar que essa fórmula vale tanto para o movimento retilíneo na horizontal quanto na vertical. Você só precisa tomar o devido cuidado e identificar quem vai ser a posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração em cada caso específico. Bem, antes de prosseguirmos, vale a pena revisar alguns conceitos de cálculo. O primeiro é que a integração, quando construída de forma adequada, é a inversa da derivada. Ou seja, se eu tenho o operador derivada agindo numa função, né? Isso aqui vai me dar outra função, que eu posso representar por f' de x. A inversa deve pegar a derivada dessa função e me devolver a função, né? É isso que a inversa faz, né? Ela inverte a atuação do operador. Se a minha derivada está pegando uma função e levando a outra função, a inversa dessa derivada tem que me devolver a função original, né? A integral ela faz isso quando construída de forma apropriada, só que eu tenho que lembrar que quando não se especifica o intervalo de integração, eu preciso colocar uma constante aqui. Essa constante ela vem do fato de que se eu substituir f de x por f de x mais c, a derivada de uma constante, né? Se esse c não depende de x, né, é uma constante, ela vai ser zero. Então eu perco a informação da existência dessa constante, quando eu não especifico o intervalo de integração. Agora, caso eu especifique o intervalo de integração, o teorema fundamental do cálculo vai me garantir que eu não vou perder nenhuma informação. Ou seja, se eu fizer agora a integral especificando quem que é o meu valor inicial e o meu valor final, né? Eu vou ter que isso aqui vai ser igual a f de x em x inicial, x final, que vai ser, né, o teorema fundamental do cálculo, né? E eu não vou perder nenhuma informação, né? Prosseguindo então, por definição, eu tenho que a minha velocidade instantânea é igual à taxa de variação da minha posição em função do tempo, né? Ou seja, a minha derivada da posição é em função do tempo. E, utilizando então o fato de que a integral ela inverte essa relação quando construída de forma adequada, né? Então isso aqui vai ser igual a S de t. Eu posso integrar essa igualdade para obter esse de t. Só que para isso eu tenho que especificar quem que é a minha velocidade. E para mim especificar quem que é a minha velocidade, eu tenho que antes associar ela ao fato de que a minha aceleração é definida como a variação instantânea da velocidade em função do tempo, né? Ou seja, a derivada da velocidade em função do tempo. E eu vou ter que, de novo, para determinar quem que é v de t em relação a a, né? Lembrando que aqui é uma constante, porque o movimento é retilíneo uniformemente variado, eu tenho que novamente integrar toda essa igualdade que é em função do tempo. Então, resumindo, para deduzir essa expressão, a gente tem que partir dessa primeira integração aqui, beleza? Integrando então em ambos os lados, eu vou ter a seguinte igualdade, e eu tenho que a integral da minha aceleração, ela é simplesmente a vezes t, pois a minha aceleração é uma constante, né? Esse é um caso de movimento retilíneo uniformemente variado, aceleração constante. A integral de uma constante por uma variável de integração é simplesmente constante vezes a variável, então é a vezes t.
Agora eu tenho que lembrar da discussão acerca do intervalo de integração. Se eu não quiser colocar um intervalo, eu vou ter que colocar uma constante de integração ou aqui, né? Ou depois de integrar esse cara. Só que como no começo eu defini algumas quantidades válidas para o tempo igual a zero, né? Que era o meu tempo inicial, é melhor eu definir aqui o intervalo de integração como sendo de um tempo inicial até um tempo final. E, bem, se eu fizer isso, né? Eu tenho que a minha expressão, ela vai ser um tempo final menos um tempo inicial, né? Que é um intervalo de tempo, né? Um ΔT. E se eu utilizar, né, como eu estava utilizando no começo, que o meu tempo inicial é zero, e o meu tempo final é t, eu tenho que isso aqui é simplesmente AT, né? Bem, por outro lado da minha igualdade, eu tenho simplesmente que essa integração vai inverter essa operação de derivação, né? Só que vai fazer isso colocando a função no instante de tempo t menos ela no instante de tempo zero, né? Como vimos no teorema fundamental do cálculo. Então esse cara aqui vai ser simplesmente v de t em 0 de t, que é igual a velocidade no tempo t e a velocidade no tempo inicial, que é zero. Esse cara aqui, no começo a gente tinha definido ele como sendo v0, né? Claro, v instante inicial é igual a velocidade inicial. Então eu posso reorganizar isso aqui e deixar a minha velocidade instantânea isolada. Eu vou encontrar então a minha função da velocidade, a função do tempo, para o movimento retilíneo uniformemente variado. Beleza, eu obtive aqui então a minha velocidade instantânea, né? Que vai ser função da minha velocidade inicial e da minha aceleração. Agora eu posso obter a minha posição instantânea, né? Basta lembrar que v de t é definido por essa derivada aqui e tirar a integral de ambos os lados. Eu obtenho então essa igualdade aqui. Eu posso substituir, né, minha velocidade instantânea por isso aqui. Eu vou ter então a seguinte integral, v0 é constante, e aqui é a integral de t, fiz uma constante, a constante é vezes t ao quadrado sobre 2. Então o resultado aqui vai ser v0 vezes t mais t ao quadrado sobre 2 em 0 e em t. Beleza? Vou então substituir aqui, né? E vou obter aqui v0 vezes a variação de tempo. E aqui eu vou obter também a mesma coisa. Fazendo então esse produto, eu vou ter simplesmente que isso aqui vai ser v0t mais a t quadrado sobre 2, que a gente tinha escrito antes, né? Beleza, essa integral aqui vai inverter a operação de derivação. Então eu vou ter a minha posição no tempo zero e no tempo t, né? E segundo o teorema fundamental, isso aqui vai ser igual a isso aqui. E novamente, essa quantidade que eu defini anteriormente, ela é a minha posição no instante de tempo inicial, que aqui é zero. Então esse cara aqui é esse zero. Se eu reorganizar essa igualdade de forma a isolar S de t, eu vou obter então essa expressão. Vemos então nesse vídeo que, partindo das definições e utilizando a integração, é possível de se obter as equações horárias para o movimento retilíneo uniformemente variado. Podemos obter essas mesmas equações por outros métodos. Um desses métodos está associado à área do gráfico da velocidade. Observe que o gráfico da velocidade ele está associado ao valor da posição. E essa associação se dá pela área do gráfico, mais especificamente
a área embaixo da curva que define o gráfico. No caso, a curva aqui, esse cara aqui, né? Que vai ser P de t elevado a zero mais AT. Essa associação se dá pelo fato de que a integral de uma função representa a área abaixo de sua curva. Portanto, a minha integral da minha função de 0 a t representa a área sobre o gráfico da função de 0 a t. Nesse caso, eu dividi a área em duas parcelas, e a soma dessas duas parcelas representa o valor numérico da minha posição, mais especificamente do meu deslocamento de 0 a t. Ou seja, esse cara aqui, ele representa S de t menos S0, que é o meu deslocamento, né? Eu posso utilizar isso aqui para obter a minha equação horária, tá? Da posição, sem precisar de cálculo, mas eu vou deixar isso aqui para outro vídeo. Para quem assistiu até aqui, obrigado por assistir e até a próxima aula.